Todo dia é dia de aprender. Se você tivesse que montar uma armadura em C para a base de um bloco de coroamento, você saberia como evitar a sobreposição das barras? No vídeo de hoje, com apenas um clique, eu vou gerar as vistas do bloco. Isso vai facilitar muito na hora da gente organizar toda a armadura corretamente. Então, bora continuar! Continuando exatamente do ponto onde nós paramos no vídeo passado, nós vamos deixar apenas o arquivo de desenho 5201 ligado, só que diferente da aula anterior, onde a gente tinha uma armadura mais simples e a gente conseguia modelar tudo pela janela de animação, agora o nível de dificuldade começa a subir um pouco, e essa parte costuma aparecer bastante em projetos reais. Lembra nos vídeos anteriores, quando a gente transformou o nosso sólido 3D em um objeto BIM usando a ferramenta Precast Element? Essa ferramenta ela não serve apenas para inserir informações no elemento. Ela também permite com que a gente consiga configurar vistas utilizando o eixo local da peça através da ferramenta Edit Element. Então vamos abrir a ferramenta usando o atalho ELE. Depois disso, clica no bloco e automaticamente o software ele cria 3 vistas pra gente. E é justamente com base nessas vistas que a gente vai desenvolver as nossas armaduras. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Então, nós vamos deixar apenas a visualização com as vistas abertas. Dentro da janela do Edit Element, existem algumas ferramentas específicas para a criação de armaduras e insertos. Mas nesse treinamento, eu vou acessar tudo pelos comandos. Assim, você consegue aplicar esse fluxo em qualquer situação no Outline. Então, pode apertar ESC. E agora a gente vai abrir novamente a ferramenta de armaduras, usando o atalho RBS. Essa é a Reinforcement by Shape, que foi exatamente a ferramenta que a gente usou no último vídeo. E você vai perceber que ela aparece o tempo todo no detalhamento de estruturas dentro do Outline. Para criar a armadura em C, nós vamos utilizar o Freeform. A ideia é desenhar a armadura em volta do bloco, utilizando o próprio elemento como uma referência. Depois, nas configurações da barra, a gente ajusta o tamanho dos segmentos inicial e final. Mas preste atenção nesse detalhe. Dessa vez, nós precisamos desmarcar a opção Expand to Adapt to Edges. Isso é muito importante. Se essa opção lá ficar ligada, você não vai conseguir inverter o cobrimento quando for necessário. Então, vamos lá. Clica nas quinas do bloco e depois em ESC. Agora, a gente vai configurar a armadura. Eu vou utilizar a barra de meia, ou seja, 12,5 milímetros de diâmetro. Nesse caso, o cobrimento ele vai ser diferente dependendo do segmento da barra. Então, a gente vai deixar desmarcada a opção Semi-Concrete Cover. E se clicarmos nessa setinha, a gente consegue navegar entre os segmentos. Nesse caso, eu tenho 5 segmentos. Eu quero que todos tenham cobrimento de 5 cm, exceto o segmento 3, que representa a base do bloco. Esse segmento ele vai ter o cobrimento de 6,3 cm, ou seja, um espaço suficiente para acomodar as outras barras que vão vir por baixo. E por que isso? Porque estruturas enterradas elas precisam adotar um cobrimento mínimo exigido. Além disso, o segmento inicial e o segmento final eles vão ter um comprimento de 50 centímetros. E feito! Agora, clique em ESC para a etapa de lançamento da armadura. Nós vamos lançar nas quinas do bloco na direção do eixo Y. E pode marcar a opção Semi-Concrete Cover. O cobrimento mínimo será de 5 cm e o espaçamento permanece em 15 cm. E nós vamos deixar marcada a opção Start Go Ahead. E por fim, ESC até sair da nossa ferramenta. Só que existe um detalhe construtivo muito importante. O bloco ele possui a armadura em C apenas nos trechos onde existe as 2 camadas. Nos trechos onde existe somente a camada inferior, a armadura ela precisa ficar em formato em U, porque depois vai ser inserida uma armadura em U invertida. Então, como que a gente resolve isso?
A forma que eu considero mais prática é lançar a armadura inicialmente no formato em C, igual a gente acabou de fazer, e depois transformar os trechos necessários em U. Isso funciona muito bem na prática. Para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta Move, de mover, então clica no atalho MOV, na vista em planta, e nós vamos dividir essa armadura em 3 trechos. Então, primeiro seleciona as armaduras centrais, utilizando a janela verde da direita para a esquerda, tomando cuidado para selecionar todas as armaduras necessárias e nada além disso. Depois, define o ponto inicial do Move em qualquer lugar da tela e o delta X move 1 centímetro. Pode ser qualquer valor conhecido, porque a gente vai retornar para a posição original. Agora repete o Move, só que dessa vez voltando para a posição original da armadura. E depois clique em ESC para poder sair da ferramenta. A ideia desse movimento é justamente quebrar o lançamento e dividir o conjunto em 3 partes independentes. Repara que agora, passando o mouse sobre as barras, a gente já consegue identificar 3 trechos diferentes. Nós vamos precisar criar uma nova marca para as barras do trecho central. Só assim será possível alterar apenas o formato das barras das extremidades. Então, a gente vai abrir a ferramenta de novo número de marca com o atalho RNN e agora pressiona Shift e clica em uma das barras. Vamos definir o número 6 como a nova marca. Feito isso, basta clicar com o botão direito sobre qualquer uma das barras das extremidades e criar um esquema parcial. Posiciona ele na tela. Nós vamos alterar todas as barras com o número de marca 5 por aqui. Agora a gente vai na aba Reinforcement e dentro dela procura a ferramenta Delete Bar Segment. Nós vamos clicar nas extremidades da barra e transformar o formato em C em U. E é aqui que a mágica acontece. Feito isso, ESC para poder sair da ferramenta. E pronto. Para finalizar a aula, a gente vai utilizar novamente a ferramenta Copy and Rotate, a mesma do vídeo passado. E é importante começar a ficar bem confortável com ela. Então, o atalho é ROC. Agora a gente vai selecionar as armaduras, então clica com o botão direito do mouse para poder abrir o somatório, seleciona os 3 arranjos e seleciona e fecha o somatório clicando novamente com o botão direito. Vamos utilizar o centro do bloco como o ponto de referência. Então aperta F6, clica nas extremidades de uma diagonal do bloco e o software vai perguntar quantas vezes o elemento vai ser rotacionado e copiado. Eu vou inserir o valor 2 e Enter para poder confirmar. Na próxima etapa, que é o mover ao longo do eixo Z, eu vou inserir o valor correspondente ao diâmetro das barras para a gente evitar a colisão entre as armaduras. Como o diâmetro é 12,5 milímetros, a gente vai inserir 1,25 centímetros e clica em Enter. E nesse caso, o ângulo de rotação ele vai ser 90 graus. Enter novamente e feito! Mas ainda falta um detalhe, a armadura ela precisa ficar encaixada dentro da outra. Então, a gente vai clicar com o botão direito sobre as barras rotacionadas. Eu consigo selecionar pela vista do lado direito. E a gente vai criar um esquema parcial, tanto para as barras em C quanto para as barras em U. E vai posicionar um do lado do outro. E depois vai clicar em ESC. Agora a gente vai abrir uma ferramenta que se chama Stretch. O atalho dela é STR. A gente vai selecionar os nós da armadura, dar um clique na tela e em Delta Y a gente vai inserir o valor 2,5. E prontinho! Aprender um jogo, evoluir é o prêmio. Na próxima aula a gente vai continuar armando o nosso bloco de coroamento. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.